E esse texto de hoje que a gente vai meditar, irmãos, é um texto que está sendo enviado para quem está sobrecarregado. E aí a gente diz assim, mas o ano começou agora e já estamos com essa carga toda? Sim, porque muitas vezes não é a mudança cronológica, não é o Cronos que se aperfeiçoa ou se extingue. Muitas vezes é exatamente aquela sobrecarga necessária que às vezes estamos carregando desnecessariamente, né? Que a gente importa como necessária, mas que Deus já mostra-nos que isso é desnecessário. E às vezes a visão também desse texto, dessa mensagem, é para quem está angustiado, é para quem está triste, e às vezes muito cansado para mudar o cenário que está vivendo. Essa é a visão que eu tive para trazer essa mensagem para este tempo que nós estamos passando. E às vezes, quando se está muito cansado para se mudar o cenário que se está vivendo, se prefere acomodação, se prefere deixar tudo como está, porque a luta será menor do que mudar. E este momento de início de ano é um momento que casa com toda essa revelação profética que Deus está trazendo para a sua igreja, de que nós, como povo de Deus, não podemos nos submeter a algo que não está sendo correto em nossas vidas. Porque o shalom de Deus é tudo perfeito, é tudo funcionando, é tudo organizado, é tudo perfeitamente sincronizado. E a gente diz assim: ah, mas isso é um sonho, não é realidade, porque nem todo mundo tem isso. E a maioria, na verdade, das pessoas não tem isso. Mas isso a gente não está falando de um mundo externo, a gente está falando de um mundo interior, daquela com certeza de que, mesmo estando passando pelo vale da sombra da morte, somos capazes de nos segurar na palavra de Deus, e Ele nos dá força, e Ele nos dá alento, Ele nos dá suporte, Ele nos dá capacitação. E é por essa razão que esta palavra que vai ser lançada agora, e eu chamo os irmãos a meditar comigo, em cima do livro de 1 Samuel, capítulo 1, onde ali nós vamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração sobre tantas coisas que muitas vezes nós deixamos para trás. 1 Samuel, capítulo 1, trata da oração de Ana. Ana, que era uma mulher que estava passando por dificuldades há anos. Ana, que era uma mulher que poderia, em outras circunstâncias, se adequar àquilo que estava vivendo, porque, bem ou mal, a situação dela estava definida e que ela poderia dizer para si própria, como talvez o texto queira inspirar a todos nós: estou muito cansada para mudar o cenário que estou vivendo. Estou muito cansado e prefiro me acomodar a pensar em mudanças, a pensar em revoluções de toda a natureza para poder chegar àquilo que eu necessito, ou aquilo que eu pleiteio, aquilo que eu busco, aquilo que eu estou indo ao pé do Senhor, né, aos pés do Senhor, para pleitear. E começa assim o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Eu vou pedir a permissão aos irmãos para iniciar a leitura. Houve um homem de Ramatim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zofé, o Efraimita. Tinha ele duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Subia este homem anualmente da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ali eram os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, os dois filhos de Eli. No dia em que Elcana sacrificava, dava parte do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Versículo 5.
A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse impedido de ter filhos. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia impedido de ter filhos. Assim acontecia anualmente. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Porque está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, perto de um pilar no templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração, e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: A tua serva, graça aos teus olhos. Ache a tua serva, graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e então voltaram para casa, a Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Passado algum tempo, Ana engravidou e deu à luz um filho. Chamou-o Samuel, dizendo: Tenho o pedido ao Senhor. É interessante esse conto de Ana, essa narração de Ana, esse registro bíblico de Ana, porque coisas antigas, elas aparentemente buscam acomodar-se em nossas vidas como se estivessem resolvidas, quando muitas vezes elas não saíram nem sequer da nossa intenção primeira. Coisas muitas vezes que a gente busca endireitar com outras medidas, busca endireitar com outras satisfações, mas que são veredas tortuosas, mas que ainda são coisas que não estão totalmente resolvidas e não estão longe dos planos e dos pensamentos e dos desejos e do planejamento para que a gente possa esquecê-los. Fato é que Ana guardava uma esperança no coração. Fato é que Ana sucumbia diante da provocação da rival. Fato é que Ana, como diz o versículo de número 8, quando Elcana lhe pergunta: acaso não sou eu melhor para você do que 10 filhos? Elcana, se para qualquer mulher fosse observar essa fala dele,
eu digo qualquer mulher porque o assunto refere-se a uma esterilidade, fato que naquela época e para aquele povo era praticamente uma mutilação, era como ser uma mulher mutilada. Não é a nossa realidade hoje, mas naquela era. E aqui nós precisamos andar um pouco mais a léguas do que está escrito para entender que Deus está falando aqui de um desejo do coração real, de um desejo do coração que existia em Ana em querer conceber. E isso pode ser traduzido como o desejo do coração de qualquer um de nós, que muitas vezes quem está muito próximo a nós conhece, mas ignora a importância. Que muitas vezes, quando está junto conosco, acha que a sua pessoa, ou a presença, ou a situação é muito melhor do que aquele desejo. E somente quem pode avaliar o que é verdadeiramente importante para cada um é a si próprio. Ninguém, por mais intimidade que tenha com você, por mais que conheça você, que tenha convivido com você ou conviva com você, pode avaliar aquilo que lhe traz prazer, segurança, completude e paz. Ninguém pode. Às vezes, alguém da família, pela presunção de conhecer você, por consistência de dias de convivência, acha que atribuir a você, mas isso já é suficiente. Você já tem isso, você já tem aquilo, você já pode ter isso, você já passou por isso, você já alcançou isso. Pode não saber profundamente qual é o desejo do teu coração e aquilo que verdadeiramente faz você completo. E faz você completo não porque é só exclusivamente um desejo, uma participação sua em algo, mas é porque aquilo também carrega um desejo de Deus junto a você. Ana, ela sofre, sofre, sofre até o dia em que ela faz com que aquele desejo, que é o sofrimento dela, vai ser algo revertido para Deus. E ali, quando ela reverte aquilo para Deus, aquilo se torna verdadeiramente um deferimento da parte de Deus para com ela. Eu acho que essa parte do sonho de Ana se completa completamente no sentido de uma oração que foi formalmente feita. Não interessa que dos lábios dela não pronunciava palavras, mas a palavra diz que o coração dela estava ali, a aflição, a alma dela aflita. Ela desejou em oração aquele filho. Ela desejou que a madre dela fosse aberta. Ela desejou estar longe da lembrança de que ela era uma mulher estéril. Ela desejou estar longe da provocação da rival. Ela desejou atingir aquele sonho que todos já haviam dito é inatingível, é insuperável, é inalcançável. Então Deus manda perguntar hoje a qualquer um de nós o que você está fazendo para sair de uma situação de paralisia do seu sonho. Porque pode ser que quem esteja caminhando com você, esteja habitando com você, esteja fazendo e faça parte da sua vida, já tenha visto você clamar por esse sonho, mas já tenha dito a você, esquece isso. Isso é coisa do passado, isso já passou e talvez não vale mais nem a pena pensar nisso. Então, essa paralisação dela não só se refere a uma antítese do que ela queria, que era oposição, porque, afinal de contas, a madre era fechada, afinal de contas, ela era estéril, afinal de contas, ela via do lado nascer filhos da sua rival. E com uma facilidade, talvez, que ela até se escandalizasse, talvez até a Bíblia não diz, isso aqui é uma interpretação minha, a invejasse. Porque era tudo que ela queria, carregar aquela criança nos braços. Era tudo que ela queria, sentir o cheiro, amamentar, ter a possibilidade de ser vista como mãe. E também de ter um filho. Então, Ana traduz toda uma dor, mas ela traduz também um sonho que muitos tentam colocar como entulho. Entulho e no poço onde não tem mais nada, onde está seco. Então, o sonho de Ana, para todos, cheira a morte. O sonho de Ana não é mais vida, é morte. E o que é que ela carrega essa morte?
E é aqui, meus irmãos, que Deus tem uma missão para todos que creem nele. E tem mais uma coisa, tem uma mensagem profunda para todos nós que acreditamos que é possível, ao Deus do impossível, fazer qualquer coisa. Para além do que dizem, para além do que pensamos, para além do que pedimos. E tem coisas que Deus permite também, porque talvez ele não tenha dado a Ana a oportunidade de ser a madre aberta antes, porque ele queria fazer com que Ana, sendo provocada, saísse desse lugar de paralisia. E ela sai. E ela sai porque o texto mostra que o fato que ela encara é exatamente como diz o versículo. Então Ana se levanta. E diz assim, o versículo 9: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, eles comeram, eles beberam. Estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário, Ana se levantou. Esse se levantou de Ana ali não é um ato físico de deslocamento. Na verdade, é um ato profético. Ela se levanta para um grande embate. E o embate maior é da recuperação de todos os sonhos que queriam, ou todos ali que estavam estando junto a ela, amando a ela, como o Elcana, que diz a ela, eu amo. O texto diz que ele dava porção dobrada porque a amava mais que a outra. Mas o amor dele não foi suficiente para compreender os sonhos daquela mulher. O amor dele não foi grande o suficiente para dar a ela o espaço, a medida, a abrangência para que ela guerreasse os seus sonhos. E Ana estava confinada, mas ela se levanta. E ela agiu, e ela reagiu, e ela buscou ajuda. Mas ela não buscou ajuda no médico, o melhor da região. Ela não buscou ajuda no sacerdote, embora ali estivesse próximo a ela. Ela não buscou ajuda no marido, que, embora o amasse, talvez não alcançasse o desejo, estava vivendo e convivendo. Ana não come, Ana não bebe, embora todos estivessem comendo e bebendo. Mas ela, a partir de uma alma que está amargurada, provavelmente uma alma que já tinha aberto sua boca para praguejar de si própria, provavelmente uma boca que já lamentava a condição que ela vivia, provavelmente uma boca que já havia dito dela mesma, eu sou uma terra estéril, trazendo para si a abominação de palavras duras, de palavras sem condições de frutificação. Porque as palavras de lamentação e as palavras de murmuração, elas não frutificam semente. Elas são palavras, elas são sementes que são lançadas em terra estéril. Porque a lamentação, ela é uma terra estéril. Mas Ana busca ajuda e reconhece a primeira condição, que é a condição que ela está passando, vivendo há muitos anos, não é a que Deus quer que ela esteja. Porque a partir do texto que a gente diz assim, em que Ana era estéril, não quer dizer que Deus a fez estéril. Isso é que muitas vezes nós nos enganamos e muitos. Aqui o texto diz, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Quando muitas vezes nós entendemos que uma condição que chegamos não é a condição que Deus quer que estejamos. Porque ter chegado a essa condição não é verdadeiramente a condição que Deus quer. Por que ele não quer? Porque ele quer a ação em fé. Porque aquela condição, ela é indigna para você. Se ela é indigna para você, você tem que reagir. Você tem que sair à frente e declarar, pelo poder do nome de Jesus, a transformação daquela condição. E é essa atitude que Ana toma. A segunda coisa que Ana faz, seus sonhos não serão
ela começa a perceber que os sonhos dela não serão e não podem ser os sonhos de todos que estão à sua volta, assim como o seu. Os seus sonhos nunca serão os sonhos de todas as pessoas que estão com você. Mesmo que essas pessoas te amem, mesmo que essas pessoas te respeitem, mesmo que essas pessoas queiram teu bem. Os teus sonhos, só quem conhece, quem sabe, a profundidade do prazer que ele lhe dá, a profundidade da completude que ele lhe traz, a profundidade da satisfação em Deus também, de você ser aquele servo bom e fiel, o qual tem talentos especiais e desenvolveu talentos especiais para Deus, somente você e Deus sabe. Ninguém sabe. Ana, em terceiro lugar, ela vê que tem uma rival. E é aí onde muito cristão cai. É aí onde a gente que não conhece muitas vezes um código de ética e uma chave espiritual, a gente cai. A rival ou rival, o inimigo, os inimigos que nós temos, não é assunto nosso. Como assim não é assunto nosso, pastor? Não é assunto nosso. Os nossos rivais é assunto de Deus. É Ele quem, a partir do momento de quem nos faz mal, de quem humilha, de quem tortura, de quem coloca-nos em condição para sofrimento, é com Ele essa conta para ser paga. Muitas vezes a gente quer por braço, pela força do braço, querer liquidar esse boleto, mas esse boleto não é nosso. Ana, em nenhum momento, ela fala em Penina. Ela poderia ir ao pé do sacerdote e dizer, porque aquela mulher me humilha. Eu estou aqui com a alma amargurada. Eu sou humilhada todas as vezes diante do meu marido, como uma estéril, como um infértil. Porque eu tenho uma mulher que lança crianças na minha porta, bota filhos nos braços, amamenta na minha frente, de uma forma assintosa, e me chama de estéril. E ela podia levar essa reclamação, essa murmuração, mas em nenhum momento Ana fala o nome de Penina. O que é mais interessante também é que na oração dela, está aqui no capítulo 2, não é falado sobre os inimigos nem sobre os rivais. Então esse é o maior, ou um dos maiores elementos chave desta palavra de Ana. Tenhamos a certeza de que aqueles que fazem mal a quem é escolhido do Senhor é quem vão levar e pagar o alto preço. Não é a nossa justiça nem a nossa vingança. É quem faz para nós o mal. 4. Ana estabelece o fim de anos e anos da repetição de uma dor. Porque a dor se repetia ano a ano. Ela subia até Siló, ela chorava, ela implorava, ela doía e doía e doía. E aquilo ali, nem ela saía daquele circuito da dor, nem se via livre daquilo e nem rompia aquilo em fé. Mas neste ano, ela vai e rompe. E em 2024, todos nós romperemos, pelo poder profético desta palavra, aquilo que tem sido repetição de uma dor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Ninguém sabe verdadeiramente tua dor, e a ninguém é dado se colocar superior a ela. Pode ser muitas vezes que você esteja triste ou cabisbaixo por algo que não aconteceu ainda na sua vida, e alguém diga, mas espera aí, tu já tem tudo. O que você espera mais? Você já chegou, você já tem, você já foi muito contemplada. Você já foi muito contemplado, você tem isso. A ninguém é dado se colocar no lugar de ser superior à sua dor. Ou se dizer, isso que você tem já basta. Porque a análise que é feita a partir disso é entre você e Deus. 6. Elcana se vê tão completo para ela que no sonho de ambos, Elcana se diz, eu não sou mais que 10 filhos. Eu acho interessante como a posição deste homem, ele não diz, eu não sou mais que um filho para você. Ele diz, eu sou mais que 10 filhos. Quer dizer, se você tivesse 10, já seria uma conta muito grande. Eu sou muito superior a isso. É interessante essa posição do homem. É interessante.
Porque ele não só menospreza a condição dela do sonho, do amor que ela teria à maternidade, mas ainda ele se coloca como capaz de prover aquele sonho apenas em si mesmo, numa quantidade muito maior do que apenas um filho, que era o que ela pedia ao Senhor. Sétimo, Ana se levanta, verso 9. A primeira atitude para iniciar uma mudança é se levantar. Se você estiver no chão, é mais fácil o inimigo te destruir. Se você se levantar, é o primeiro passo e a primeira atitude para você conquistar aquilo que Deus já determinou para a sua vida. Oitavo, sua amargura de alma. O texto diz que ela declara ao sacerdote: sou uma mulher com amargura de alma. Não a impede de ir à casa do Senhor buscar consolo, mas, ao contrário, é de lá que sairá o milagre. Quantas vezes alguém frustrado, amargurado, decepcionado, entristecido, dá as costas para o Senhor. Porque a primeira coisa é como se Deus não me ouviu, Deus não está vendo, se ele está vendo porque deixou acontecer, e haver um esfriamento na fé e um esfriamento naquilo que significa buscar no Senhor o milagre. Então, Ana nos dá uma grande lição. Ao contrário de toda a rebelião que leva você para longe de Deus, porque os seus sonhos não foram conquistados, sua vida não está boa, os problemas não são resolvidos, a morte chegou, o diagnóstico ruim, é nos pés do Senhor que você vai buscar ser curado, tratado, obter misericórdia, obter saída. E eu profetizo também, neste grupo que aqui está reunido para, na casa do Senhor, buscar isso. Que o consolo virá dele, o milagre virá dele. Você vai buscar e você vai sair de lá com o milagre em suas mãos, em nome de Jesus. O nono, seu milagre prescinde de uma efetiva atitude. Ana foi efetiva. Provavelmente naquela hora em que ela vai para o pé do sacerdote ali, que ela está ali orando, e o sacerdote se aproxima, talvez o marido estivesse andando com as crianças pelo templo, estivesse sendo envolvido pela alegria, da felicidade de um filho correndo, do outro chamando ele para ir comprar uma pipoca, da rival dela se posicionando com filhos no braço. Tudo estava passando como um filme na vida de Ana. Não havia nada enganado, nada guardado, era tudo muito assintoso. Aquilo que ela tanto desejava estava caindo assim diante dela. Mas Ana não se deixa abater, meus irmãos. Ela era assim, uma mulher que estava com a alma tocada, com dores, mas ela não sai do lugar onde o milagre pode acontecer e a reversão daquilo que ela está buscando ser operado. E o seu milagre precisa de uma efetiva atitude sua diante dele. Os 10, os outros jamais poderão mensurar tua dor, tua necessidade. O sacerdote escarneia dela e diz: livra-te dessa bebida, afasta-te dela, aparta dela de ti. E aquela mulher amargurada poderia nunca mais ter olhado a cara daquele sacerdote. Talvez fosse eu ou você, a gente nunca mais voltasse nessa igreja. E ainda saía dizendo: que pastorzinho é esse? Mas Ana, ela envia um decreto ao céu de que o filho que nascer, ele seria consagrado ao Senhor. E consagrar o Senhor naquela situação era exatamente deixar aos pés e aos cuidados daquele homem que havia dito que ela estava embriagada. 11. Muitos podem ter uma visão errada do que Deus quer fazer na sua vida. O marido manda Ana desistir, a rival a hostiliza e a subjuga, e o sacerdote a julga equivocadamente. Então não interessa o que é que vão dizer, se você tem sonhos maiores, se o seu pleito é grande demais, se você tem ambição demais, se você já devia estar contente com o que tem, que era o caso.
Ana já devia estar contente, afinal de contas, Elcana a amava tanto que dava a ela tudo em dobro. Ela podia dizer: eu tenho um carro em dobro, casa em dobro, joia em dobro, presente em dobro, mesada em dobro. É que eu vou reclamar com esse homem? Os sonhos e a visão que Deus dá, o nosso desejo, tem mais a ver com o que Deus já colocou no nosso coração do que efetivamente com aquilo que a gente guarda como um desejo de realizar. Então, não pare e não entregue a si através de uma visão errada de outros. E a angústia de Ana não pode ser maior, como não foi, do que a sua fé. E a sua angústia, ou a sua tristeza, ou a sua vontade de ver esse cenário mudar, não pode ser maior do que a sua fé. Ana não bebe o vinho, porque ela, antes de receber o milagre, ela já iniciou a caminhada para receber esse milagre. Essa é a grande chave também do texto de Ana, do texto de Samuel, porque quando você está no caminho de receber o milagre, as primeiras atitudes que você tem que fazer é ter a certeza que o milagre já está a caminho e tomar todas as atitudes, comportamento, mentalidade, ação, para que esse milagre realmente ele se aperfeiçoe no dia e hora que o Senhor ordenar. E o texto termina dizendo que naquele dia subiram, voltaram, adoraram o Senhor e Elcana teve relações com sua mulher e o Senhor se lembrou dela. E o Senhor deu a Ana a gravidez no devido tempo, deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, porque corresponde, eu o pedi ao Senhor. Qual é o sonho que você tem pedido ao Senhor? E muitos já disseram, ou intuitivamente, você mesmo já imaginou que esse sonho já é muito, ou não deveria mais insistir com isso. 2024 é o ano da mudança, 2024 é o ano de portas abertas, 2024 é o ano da transformação, 2024 é o ano que vai acontecer, para quem crê, que grandes feitos virão, grandes coisas acontecerão, e grandes mudanças serão aperfeiçoadas para quem crê. E se você crê, eu tenho certeza que você entende o que é que a palavra de Deus fala, comece a profetizar na sua vida, porque o caminho está aberto. A vida com Cristo, a vida com Deus, a vida com o Espírito Santo é uma ação efetiva de fé, de crer e de enviar, independentemente da condição. Está com o espírito angustiado, adora. Está com o espírito triste, louva. Está passando pelo vale da sombra da morte, agradece. Assim é a vida com o Senhor. Então, até aqui é o texto para nossa reflexão e para que essa profecia se cumpra em nossas vidas. Em nome de Jesus, a mudança que Deus quer fazer através daquilo que a gente pede, profetiza e sabe que é o desejo do nosso coração. Mas antes de ser nosso desejo, é uma vontade do Senhor para que se aperfeiçoe em nós a fé, a justiça e o seu amor em tudo e por nós e pelos nossos. Em nome de Jesus. Amém, queridos.